A sua marca pessoal é o que falam de você quando você não está presente na sala. Se você tem uma imagem XPTO, aí você abre a boca, a comunicação é o oposto, quebra de confiança, porque no cérebro do interlocutor não está alinhado. Nossa, a pessoa chegou vestida de ouro, mas é super mal educada. Posicionamento, a gente tem que entender basicamente qual é o público, qual é o problema que a gente resolve e quais são os diferenciais. Se a gente entender essas 3 coisas, a gente consegue se posicionar como uma marca. Quer saber mais sobre networking, branding, marketing, tudo isso para potencializar a tua carreira, teus resultados? Hoje é o dia e hoje eu tô com uma pessoa aqui que manja demais sobre isso, que eu vou guardar o suspense e deixar a Priscila passar. Mas bem-vindo a mais um episódio de Saúde de Milhões, o nosso podcast que tem crescido de forma exponencial, muitos elogios, a galera interagindo muito. Não esqueça de seguir o nosso Instagram, Saúde de Milhões Podcast. Não deixe de seguir o meu Instagram pessoal, @Dr. Thiago Fukuda. E estamos Priscila, no Spotify sempre esqueço do Spotify, para quem tá na academia podcast. E quer escutando, Spotify é o melhor ali. Isso. Quem tá em casa assistindo, aí vai pro YouTube, que a gente inclusive está com a nossa plaquinha do YouTube, passamos de 100 mil seguidores. E vou passar aqui para minha co-host Priscila, meu fazer Instagram, as apresentações. @Priscila Cibios. E a gente sempre fala muito de um parceiro que é especial pra gente, que é a empresa Mercur, que tá passando o QR Code. Se você tá me ouvindo aí também, né, tem nas legendas tudo sobre eles. É uma indústria brasileira, a gente gosta muito de falar disso, que eles produzem coisas pra nossa população. Então, quem é profissional da saúde, você que é paciente, eles têm lá vários... mais de 1000 produtos lá. Tem desde bolsinha... Joelheira, tornozeleira, bolsa de muleta, gel, bolsa de gelo, tudo. Bolsa de água quente, muleta andadora... Tudo que a gente precisa. Rodas, tem tudo lá. Tem borracha de apagar, borracha para fazer exercício de propriocepção, tudo. Elástico para fazer fortalecimento. Tem mais de 1000 produtos aí, Américo. Obrigado, Américo. E como vocês nos acompanham, tem aqui um cupom de desconto. Então, bora apresentar a nossa convidada de hoje? Bora. Direto de Portugal, hein? É verdade, muito especial. Estamos internacionais. Nós estamos recebendo hoje a Carol Caracas. Ela é empresária e especialista em personal branding e marketing. Então, vai ser um assunto muito legal também. Tem mais de 18 mil clientes e alunos aí ao redor do mundo. Ela atua já há 11 anos no mercado digital, então ela começou bastante tempo falando sobre isso. Oferece consultorias, cursos, palestras e treinamentos que ajudam, né, empreendedores, profissionais liberais, ela vai falar bastante sobre isso também, a vender mais, a posicionar a sua marca e com mais estratégia. Então, antes de empreender, ela já construiu uma saída aí na carreira dela com mais de 20 anos em empresas conhecidas aí na parte executiva de marketing, né? E ela ajudou já muitos lojistas, empresários a aumentar também faturamento, linkando com essa questão da sua presença e da sua marca, porque a gente é uma marca pessoal, né? Então, hoje ela é uma referência no Brasil em branding e network. Tem faturamento aí com múltiplos 7 dígitos de produto digital. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. E estamos recebendo ela hoje para ajudar a transformar mais ainda quem nos acompanha. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Tão bom ouvir isso, né? É bom a gente se ouvir, Passa um filme na cabeça, assim, uma carreira, né? Uma carreira realizada, que eu acho que é o trabalho que vocês estão fazendo aqui gera crescimento. E para a gente ser realizado na carreira, a gente precisa, né, dessa ambição, desse crescimento. E todos esses assuntos que vão além da formação técnica do profissional, que eles não recebem numa faculdade, né? De quando se forma um médico, um fisioterapeuta e tal. Então, assim, a internet veio para trazer esse complemento maravilhoso. E nós fomos educados de que precisamos ser bons tecnicamente, né? As profissões da área de saúde são profissões extremamente assistencialistas e tinha aquela história de que eu faço por amor e tudo mais. Não pode cobrar caro. Não pode cobrar, não pode, o preço tem que ser baixo para fazer uma missão. Mas eu acho que de 5 anos para cá, até talvez com o crescimento das redes sociais, a exposição maior e aí a concorrência também, eu acho que isso tem mudado um pouco. É óbvio que a gente tem que fazer o bem, mas se você precisa ganhar e se conseguir ganhar muito bem por isso, é óbvio que esse é o cenário ideal, né? Porque é um profissional como qualquer outro que precisa ser valorizado e receber. Mas dentro desse contexto,
eu vejo que você é muito especialista em branding, né? Então, traz um pouquinho do que é. Eu ia até perguntar de networking. Vou primeiro perguntar de branding. De branding, porque eu acho que faz mais sentido a gente falar disso para depois começar a conectar com outras pessoas. Até porque é uma coisa que eu também falo muito, e a gente que é profissional da saúde, a gente fala, a gente tem que entender, independente da posição que a gente tá. Se eu sou colaborador, se eu sou gestor, se eu sou dono, a gente é a nossa própria marca, né? Então, o que é esse termo, que é o branding, Carol? Explica pro pessoal, Então, vamos esse lá. termo tão falado hoje em dia, né, nas redes sociais. Bom, se for só traduzir mesmo o termo, né, tá no gerúndio. Então, brand, marca, branding é a construção da marca, então, o processo de construção da marca. E a marca é uma coisa que na cabeça das pessoas é uma ideia mais emocional. O marketing são ações assim de mais voltadas para ajudar nas vendas, né? Então, para você alcançar o cliente certo, tem muito a ver mais com performance, enquanto que o branding tem a ver com a experiência. Então, todos nós, marcas pessoais ou marcas corporativas, se você parar para pensar, ela é uma promessa na cabeça do consumidor. E essa promessa é que é a marca. E o branding seria você alinhar todos esses pontos de contato, todas essas manifestações da marca para que ela tenha uma consistência e uma clareza. Ótimo. Né? E atingir um posicionamento. Falando de marcas pessoais, tem uma frase super simples do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, que ele dizia assim: a sua marca pessoal é o que falam de você quando você não está presente na sala. Então, isso é a nossa marca, né? E é o que realmente, às vezes a gente também tem uma ilusão de que a gente está posicionado de um jeito e a gente peca em não fazer um diagnóstico do que efetivamente as pessoas falam da gente. O que a gente tem de melhor, qual é o nosso diferencial. Então, a gente tem que entender. Posicionamento, a gente tem que entender basicamente qual é o público, qual é o problema que a gente resolve e quais são os diferenciais. Se a gente entender essas três coisas, a gente consegue se posicionar como uma marca. E o branding é justamente você alinhar todas essas ações para que elas tenham uma coerência, uma consistência na cabeça de quem tá te olhando. Né? E o que entram nesses parâmetros, nesses pilares de branding? É imagem pessoal, comunicação? Quais são os Sim. pilares? Se a gente for pegar um branding tradicional de uma empresa, as pessoas confundem muito com identidade visual, com o logotipo. Na verdade, isso é uma das manifestações da marca. Mas antes disso, o brand, a marca, não é o logotipo, não é a paleta de cor. Qual é a promessa que eu quero que fique no final do dia na cabeça do consumidor, né? O que eu resolvo, para quem eu resolvo e qual é o meu diferencial, né? Qual é o meu registro, porque várias pessoas vão estar fazendo a mesma coisa, né? Várias marcas vão estar fazendo a mesma coisa, mas a marca pessoal também ajuda muito a diferenciar empresas por isso. A gente está vendo hoje, né? O mercado de influência, inclusive, está mudando muito. Isso está sendo discutido. Saiu da coisa está migrando muito da blogueirinha Virgínia e etc. E gente, até que está aquela coisa excessivamente fútil e ostentadora. E venda demais, né? Ostentação demais. Claro que esse mercado é gigante e só cresce. Mas hoje o que a gente vê de influência mais positiva e interessante são os empresários, né? Você vê aí o dono da CIMED, também a Carla da CIMED, a Sandra Chayo da Hope, a Cris Junqueira do Nubank. Então, hoje existem esses influenciadores que são a profissão influenciador, mas o que está gerando esse impacto positivo, esse engajamento, essa construção de comunidade, é justamente essas pessoas incríveis que a gente nem conheceriam, porque não é nem por dinheiro que eles fazem, né? Não precisa, mas eles têm uma bagagem tão grande, uma experiência tão grande, que eu acho que é bacana decidir que vai para a rede influenciar positivamente. Claro que ajuda o negócio, é óbvio que ajuda o negócio, essa é a ideia, né? O branding pessoal, alavancar o negócio, mas, gente, muito mais do que isso. Assim, o que a gente aprende com essas pessoas, você jamais conheceria, porque eles são, sei lá, CEOs, presidentes, são fundadores, que eles nem precisam estar na rede social. Então, realmente tem mais propósito. E isso trazendo aqui, trocando em miúdos, trazendo para o nosso dia a dia, seria como se
um líder de uma clínica, por exemplo, de um Também. negócio, ele está se expondo de uma forma positiva para agregar, ser mais um ponto de venda, óbvio, mas também para ele agregar valor à marca, servir. E os colaboradores podem fazer o intraempreendedorismo, né? O cara também querer, porque ele trabalha em uma clínica, ele não é o dono, não é o fundador, o CEO, mas se ele trabalha num negócio, e ele pode também emprestar a sua marca, se for positiva, para o bem comum, né? É isso que você quer dizer, que todo mundo pode trazer a equipe. É humanizar, é uma humanização dos negócios que você faz através das marcas pessoais daquele negócio. Então, é claro que a figura do CEO, do fundador, do líder principal é importante, mas também seria colocar peso demais, depender só dessa pessoa. Então, hoje, o que a gente está vendo mesmo é uma distribuição dos interlocutores, né? Dentro de quanto maior a organização, mais você tem a presença de outros rostos, né? Outros CPFs por trás daquele CNPJ, porque isso gera confiança. Sim. Né? Você vê o CPF por trás daquele CNPJ... Gera mais conexão também, Gera né? conexão, gera mais confiança. Eu acho assim... Isso sempre existiu, mas grandes líderes saberem trabalhar sua marca pessoal, mas muito para dentro da empresa, porque a gente não tinha o holofote da rede social, não tinha. Hoje todo mundo tem o seu próprio canal de mídia. Qualquer diretor de empresa, qualquer CEO pode fazer isso. A gente vê empresas gigantes. Olha, o próprio Instagram faz um trabalho de personal branding com o CEO deles fantástico. Você segue o Adam Mosseri? Com certeza. É impressionante como o fato dele aparecer e conversar assim como se fosse de uma forma uma muito pessoa informal, super comum, como aumenta a simpatia que a gente tem pelo Instagram, porque teve uma época que todo mundo se irritava, né? Tava reclamando muito do Instagram, toda hora muda, não sei o que. E surgiu uma figura carismática, que foi o Adam. Que até ele que vem trazer sempre as atualizações. Ele vem trazer as notícias boas e as ruins. Quando tem que trazer uma notícia ruim. É super... Não é ruim, uma mudança, né? Que as pessoas não se adaptam às mudanças tão facilmente. É incrível como é minimizada qualquer crisezinha ou qualquer coisa pelo carisma dele. Isso é muito intencional também, né? Isso é um ativo de uma empresa, você ter... um líder carismático. É um grande ativo. E dentro da área de... Você me disse que a grande parte dos seus clientes hoje, dos seus alunos, seus mentorados, depois você vai falar dessa parte digital tua, eles são profissionais liberais, tem muito profissional de saúde, inclusive. Muito. Até individualmente eu já atendi muito médico. E qual a diferença que você vê entre esse profissional de saúde e o restante do mercado? É diferente? Tem nuances? Eu tenho ótimos clientes médicos. E muitos deles, no início, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um processo de fazer gostar da coisa. Gostar de se olhar. Gostar de se expor. Porque eles falam, nossa, tudo que eu queria era fazer o meu ofício. Por que eu preciso desse negócio? Existe isso mesmo? Existe na real, na prática, assim. Eles falam, se eu precisasse, eu só queria lá atender meus pacientes, estudar, ir para congresso, e não sei o quê. Agora a gente tem que esse negócio de fazer conteúdo. Parece que não é muito natural, né? E, claro, tem alguns nichos que são muito mais afeitos. Eu tenho muito dermatologista também. Total. Os dermatos, eles já têm todo um jeito, né, de fazer a coisa. Tem uns cases assim de dermatos que as pessoas cresceram exponencialmente, mas muito pela disponibilidade deles de abraçar o trabalho. Porque, vamos ser sinceros, assim, é um baita trabalho, né? Essa onda de gerar conteúdo acrescentou quase uma área de negócio novo para todos os negócios. E né? É uma necessidade. Né? E eu falo para as pessoas assim, não adianta ter preguiça e resistência. Você vai ter que colocar um tempo, igual você tem que ter um tempo para gerir pessoas, tem que ter um tempo para o financeiro. Você tem que ter tempo para comprar os insumos da tua empresa. Antigamente tinham essas caixinhas, agora tem uma caixinha mais chamada conteúdo. E que tem que ser constante. Senão também não adianta e satura. nada, né? E olha, até pra mim que trabalho com isso, gente, super... Quero falar, assim, que eu sou super empática com os médicos, os profissionais, para tentar fazer uma estratégia para eles que seja realista, né? Porque a verdade é que não precisa ser para todo mundo muito. Não precisa. Como assim? É que tem que ser... Na verdade, é o que a gente fala. Não é pra tu sair fazendo volume.
Mas você também às vezes faz mesmo, mas faz mais estratégico. Não precisa, né? Por exemplo, tem médicos que já têm uma agenda cheia. E já tem uma tendência, né, a ter uma agenda cheia e tal. Então, por que esse médico tem que massacrar ele, que ele tem que estar toda hora fazendo um vídeo por dia? Não, mas ele precisa manter uma casa digital arrumada. Entendi. É muito mais posicionamento ali para elevar o ticket. No caso porque ele vai procurar uma certa, obviamente, escala. E como que ele vai escalar? Ele tem que transferir a autoridade para outros médicos, tem que montar clínicas, o nome dele tem que crescer para que depois ele consiga endossar outros profissionais. Não, é uma forma de escalar. A outra forma de escalar tá bom, agora eu quero ensinar outras pessoas, como você, dar mentoria de negócios para profissionais de saúde. Então, são outros negócios, mas nem todo médico quer isso. Os médicos que me procuram, nem todo mundo quer ter um infoproduto. Pelo contrário, é mínimo. Eles não querem. Ter um infoproduto, ter uma mentoria. Não, isso aí é um público bem específico, que já tem uma cabeça de negócio, já é mais empreendedora. Mas a maioria deles quer o quê? Ganhar mais, trabalhar menos. Porque eles se esgotam de tanto trabalhar, porque você vende a sua hora. Tira um mês de férias, ferrou. Tira um mês de férias, ferrou. E tempo é igual para todo mundo. Então, o que precisa? Realmente precisa ver formas de alavancar a imagem da clínica e dele, né, de uma tal maneira que consiga escalar através de equipe. There's no free lunch, assim, não tem milagre. E eu tenho, por exemplo, uma cliente dermato, que eu atendo ela desde que eu comecei no digital, assim, há muitos anos. Ela estava abrindo a clínica dela. Hoje ela fala, Carol, eu consigo... Outro dia ela estava na África agora, no safari, não sei o quê. Ela falou, nossa, eu tô, assim, vivendo um sonho, porque eu consigo sair hoje para viajar 20 dias. E ela viaja várias vezes por ano. Ela estava falando que a meta dela era usufruir um pouco do que ganha, né? Então, hoje ela faz umas 4 viagens por ano, muito boas. E ela falou, eu consigo... Antigamente era um pesadelo, porque ela é dermato. Eu saía e o faturamento ia lá para baixo. Então, eu tinha que contar com menos... Agora, não. Ela consegue, pelo menos, manter. Colocou outras coisas, outros serviços. Então, assim, mas é muito trabalho, porque ela é uma ótima gestora. Né? Então, também conseguiu... Ou se desenvolveu também, né? Nossa, ela já pagou tantas mentorias, assim... Comigo, foi desde o primeiro, e eu falo assim, nossa, você não para de se desenvolver, porque... É que mais renova. Daqui a 1 ano, 2 anos, ela vem e fala assim, deve ter alguma coisa de nova pra aprender. Sabe aquela cabeça? Tipo, deve ter alguma coisa... Qual é meu próximo degrau? Legal. Eu nem sei o que você vai me ensinar, mas vamos fazer aqui 2, 3 sessões pra gente ver o que... Aí a gente faz um diagnóstico, um olhar externo. Um olhar externo consegue enxergar sempre coisas que a dona não consegue. E aí a gente implementa coisinhas e tal, e é um empilhamento. Você vai empilhando coisas, mas tem muito a ver com isso, a mentalidade. Ótimo. Carol, se a gente passa uma vida inteira trabalhando para ter uma agenda cheia e depois a gente vê que depois que você atinge a agenda cheia, eu falo muito isso, o próximo trabalho, o próximo passo é esvaziar a tua agenda. É uma agenda inteligente, né? Eu acho que o que todo mundo busca hoje é isso. Essa minha cliente, por exemplo, ela inclusive conta nos stories dela. Vocês sabem que toda quarta-feira eu não trabalho. Então, ela já tem um dia inteiro bloqueado para fazer gestão da clínica, das pessoas. Tem um dia bloqueado que é o dia que ela grava os conteúdos. Então, o conteúdo já entrou na agenda realmente como uma coisa estratégica. Tem até um podcast que a gente gravou há uns 2, 3 para trás, do Mauro Choi, né? Sim, que é um ortopedista. Ele é um ortopedista cirurgião. Cirurgião mesmo, e ele tira 2 dias a semana para só fazer conteúdo. Ele montou até um podcast também que ele só grava conteúdo para aumentar o ticket, para se posicionar, para dar autoridade, para ele poder cobrar mais dentro do próprio consultório dele, foi o que ele disse. Também até muito porque de é uma encontro que a Carol tá dizendo aqui. Hoje, né? A gente sempre fala, hoje o Instagram é o nosso cartão de visita. A gente não tem mais cartão de visita, o físico que a gente andava uns anos atrás pra lá e pra cá. Mudou muito, Exato. As pessoas, você chega no evento, as pessoas pedem, vamos trocar o Instagram? Não é nem Você tá com um problema muito sério de saúde, você vai num fisioterapeuta, num médico, nutricionista, você vai, é óbvio que você vai querer olhar a página pessoal dele, se é uma pessoa que tá estudando, se ela tem ali postagens de trabalho, se ela tem postagens da vida pessoal, se é uma pessoa bem-sucedida, se ela vende isso, né? Porque a pessoa que vai cuidar da tua saúde, você vai querer olhar. Depende se você olha no Instagram, tem
A última postagem tem 1 ano. Você vai falar, será? Mudou isso. Antigamente era o currículo Lattes que eu olhava. Não tem mais. Agora é o Não, ninguém, Instagram. não tem currículo. Você tem que ver se a pessoa se cuida. Senão, né, o profissional de saúde ainda tem isso. Você vai cuidar dos outros como, né? Tem que mostrar isso ainda, né? Exatamente. Na estética é pior, é dermato, estética, cirurgia plástica. Aí tem que estar ainda no shape, além de tudo, né? Ô, Carol, falando nessa questão da marca pessoal, né? Se a gente for pensar no profissional da saúde, que muita gente que nos acompanha da saúde, quais são os primeiros passos, ou assim, quais são as coisas que você precisa olhar hoje para pensar na tua construção de marca pessoal? Tem alguns checks, assim? Sim, Na minha mentoria, por exemplo, eu divido, a primeira fase é um diagnóstico, como tudo. Então, a gente tem que identificar qual é a nuvem de palavras que está na cabeça das pessoas a nosso respeito. Porque a marca é uma nuvem de palavras. Então, eu penso na Carol hoje, por exemplo, eu sei pelos feedbacks e as pesquisas que eu faço o tempo inteiro. A cada 6 meses eu colho. Né? Quando você pensa no meu nome, quais são as primeiras palavras que vêm? O que é um diferencial do meu trabalho? Estou sempre fazendo essa pesquisa e renovando. Então, e a partir desse diagnóstico, que são os atributos, as qualidades. Porque a Carol é muito dinâmica, eu ouço muito isso. Dinâmica é uma palavra assim que entrou forte. Inteligente, tem uma energia boa, também outra coisa, tem uma energia maravilhosa, ela é muito entusiasmada, animada. Então você começa a entender e perceber tanto do público mais frio, que é um público que está assim na audiência, quanto do público quente, que são clientes, liderados, funcionários, até amigos e família. E daí você tira um monte de insight também de qual é o seu arquétipo, que é o que as pessoas... de arquétipo. Que é o que as pessoas... Que é isso? Depois deixa os arquétipos do pilares, os arquétipos do Jung dá outro podcast. É outro rolê. Mas deixa eu concluir os pilares que eu vou justamente falar dos Então, arquétipos. quando a gente faz esse diagnóstico, a gente vê qual é a imagem atual. A gente também faz um trabalho de autoimagem, tá? São 3 imagens que a pessoa tem. Imagem atual, que é o que está na mente do mercado ao seu redor. A autoimagem é a maneira que você se enxerga, que é muito importante, porque está ligado à autoestima, autoconfiança, está ligado... Se você não vê algumas coisas em você, como é que você projeta? Você não projeta, porque isso é ser humano, isso não é uma garrafa. É um ser humano. Então, a gente projeta aquilo que a gente sente. Então, a gente faz um trabalho de autoimagem também, para ver se a pessoa está se chicoteando. Que a maioria se chicoteia, A maioria se chicoteia. E aí, a gente... É até bom... Daí, já dá uma levantada na autoestima. Quando você cruza a pesquisa de atributos com a autoimagem... A maioria das vezes a pesquisa de imagem está melhor do que a de autoimagem. Já dá ali na hora uma levantada na pessoa. Ela já fica outra pessoa. Quantos por cento mais ou menos tu acha? Uns 90%? Que eu sempre... Que a pessoa que a gente mais se chicoteia, não se enxerga como realmente é, né? 80, 90. São poucos que é o contrário. Porque aí também tem os egóicos, né? A pessoa tá com uma imagem inflada. Uhul! Eu sou o máximo. Também e aí, a imagem, aqueles atributos ali não estão aparecendo tanto. Aí, o que a gente faz? Esse cruzamento, a gente tem que fazer o ID, que é a imagem desejada. Então, tá bom. Vis-a-vis, meu momento de vida, meu momento de carreira, meu próximo passo. O que eu quero pra mim, assim, no próximo 1 ano? Eu gosto de fazer coisas, assim, de curto prazo. Tá bom. Quais são desses atributos aqui? Estão super consolidados. Não tenho que fazer muito esforço pra passar, pra imprimir. Eu falo de imprimir, né? Você tem que imprimir uma marca. É verdade. Você tem que causar uma impressão. Não preciso fazer muito esforço. Então, Carol, tem lá, simpática. Eu não preciso fazer esforço mais para ser simpática. Tá super consolidado. Um outro atributo que aparecia muito no passado era didática, porque eu sou extremamente didática. Eu gosto de método e tal. Hoje eu não preciso fazer nada, porque também já foi. Não é o momento. Vai mudando, então. Vai mudando. Então, assim, tá muito consolidado. Entraram outras coisas que eu senti um gap e que eu queria para esse meu novo momento... E que eu precisei trabalhar intencionalmente. Então, aí a gente constrói a ID, que é a imagem desejada. O que é? Basicamente uma nuvem de palavras e um posicionamento. Né? Então, quais são os atributos? Então, no meu caso, eu tenho lá uma nuvem bonitinha. Eu podia até botar aqui, mas ela não está aqui. Tenho mesmo, ela toda desenhada. Então, eu tenho lá que eu sou extremamente dinâmica. Vamos fazer o nosso fluxograma, né? É uma nuvem daquela... Mesmo você faz até numa ferramenta na internet, você for lá, Word Cloud, ou nuvem de palavras, joga lá as palavras que vierem. Até pra mim, Pri. Joga lá as palavras que vierem da pesquisa
numa nuvem de palavras. Sabe o que dá para fazer? Que agora eu tô fazendo na mentoria, foi uma novidade. Pegar tudo que vem da pesquisa que você faz de imagem, do público frio, quente e tal, separado. Eu gosto de fazer por cluster, assim. E joga no chat GPT e pede para ele ver o que mais se repete. Quais são as palavras que estão vindo mais consistentes, né? Porque também tem coisas que são muito pontuais e isoladas. Tá. Tem que ver as palavras que mais se repetem. Que é a percepção que eles têm, né? O chat GPT tem feito um resuminho, assim, de pegar tudo aquilo e ele faz uma análise e diz, olha, você tá muito com essas palavras assim, você é uma mulher corajosa, você passa determinação, ou você passa inteligência, ou você passa mais inovação, criatividade, nanana. E aí, em função até disso, ele já te fala quais são os arquétipos que você está imprimindo mais, né? Se é um arquétipo mais sábio, se é mais herói, se é mais amante, já vamos falar disso. se é mais governante. Mas já deu pra entender agora. Com o exemplo que ela deu, Então, é super legal você fazer agora com inteligência artificial, porque ele consegue fazer um resumo muito bacana e tirar insights dali. E aí, o que eu faço com os meus clientes? Quais são as lacunas, gente? O que você viu que não tá, que você gostaria muito de imprimir e você não consegue? Então, por exemplo, é muito generosa, muito boazinha, não sei o quê, mas ninguém disse assim, essa pessoa é muito competente, ou tem muita autoridade, ou ela é muito mostrar mais boa. Isso, né? Eu quero trabalhar um pouco mais o lado da minha autoridade. Como vocês fazem uma pesquisa dessa? Via Instagram? Não, eu faço pelo WhatsApp, com toda a rede. E depois faz uma organização num doc mesmo, dividido por grupo, só cliente, só funcionário, só parceiro de trabalho, só família, só não sei o quê. E aí depois, obviamente, que tem uma fase que é estrategiar em cima do que vem, né? E tem coisas interessantes que às vezes até seus amigos próximos e família falam de você, que é o público quente, que é quem tá perto. Às vezes também só fala e aí coisa tem ruim. um atributo ali que você fala, gente, por que eu não consigo passar isso pra fora? Por que eu não consigo passar isso no digital? Por que eu não consigo passar isso pros meus clientes? Porque eu tô sendo outra pessoa. Porque eu tô me fechando, eu tô me prendendo ali com crenças de que eu preciso ser sério demais. E aí você perde uma oportunidade, às vezes, de uma coisa super legal, que é o que vai diferenciar a sua marca pessoal, dela ser um pouco mais autêntica, porque você tá sendo um personagem por alguma crença limitante. Entende? Nossa, que ciência, Carol de Deus. Muito legal, louco isso é muito legal. Que daí depois, lógico, tu transcreve isso pra tua comunicação, pra comunicação, tua fala, pra pros tua arquétipos, pra imagem. Tudo. Porque aí, depois desse diagnóstico, que é o máximo, que é uma catarse quase, né? A pessoa já fala assim, já podia parar aqui, já fiz terapia. Mas já é uma terapia, digamos, a parte do diagnóstico. Depois a gente vai pro desenvolvimento da marca, que são 3 pilares: imagem, comportamento e comunicação. Pronto. Então, aí sim, é o momento de manifestar a marca. Imagem, comportamento e comunicação. Imagem, comportamento e comunicação. Então, não adianta. As pessoas acham que hoje é só botar uma roupa bonitinha. Não é. Quem dera, era fácil. E às vezes não combina nem com o que tu quer mostrar. Fácil. Eu contratava consultoria de imagem, coloração pessoal. Mas a imagem é só uma parte, que é a comunicação não verbal, no silêncio. Importante, importantíssimo. Gera impacto? Gera, né? Estamos todos aqui arrumadinhos. E passar o que a gente quer através da imagem. Né? Se eu quero passar mais elegância, se eu quero passar mais criatividade, se eu quero passar uma pessoa mais comum, dependendo do contexto. É muito fácil de você brincar com isso, com a imagem. Agora, se você tem uma imagem XPTO, aí você abre a boca, a comunicação é o oposto, quebra de confiança, porque no cérebro do interlocutor não está alinhado. Nossa, a pessoa chegou vestida de ouro, mas é super mal educada. Trata todo mundo mal. Acha que é elegante coisa nenhuma. Porque o comportamento não é elegante. Então, às vezes, você tem uma maquiagem ali, mas o comportamento e a comunicação tem que acompanhar. Puxa. É um fluxograma de um monte de coisa que tem que fazer, então, né? são esses 3 pilares. Pensa nisso. Com Sim. imagem, comportamento e comunicação. Imagem, sempre. Já linkando com essa questão de arquétipo, né? Quem acompanha essas coisas sabe que se fala muito sobre isso. Se puder explicar pro pessoal o que são os arquétipos e como que a gente tem que trazer isso, né, pro nosso dia a dia, para essa nossa intenção de imagem, de comunicação. Tá. Arquétipo, a tradução assim, do termo, é um modelo.
é um padrão. Esse é um termo bem até complexo, porque ele está na psicologia, ele está em outras áreas, assim, na filosofia, todo mundo fala de arquétipo, mas é como se fosse um modelo. Então, pensa assim, um modelinho de pessoa. Não é um personagem, não dá para dizer que é personagem, que é um modelo, assim, de pessoas que têm um conjunto de características, assim, personalidade, um arquétipo de personalidade. Eu chamo de papel social. Eu gosto de falar que o arquétipo na marca pessoal é como... Imagina uma sociedade, tem 12 arquétipos lá. E tem os papéis sociais que fazem uma coisa funcionar, uma vida funcionar, um ecossistema funcionar. Então, você sempre vai ter pessoas de cada tipo, de cada padrão ali, de cada modelo. Então, você vai ter as pessoas que são mais cuidadoras, que é um arquétipo, que é como se fosse o arquétipo da mãe, né? Então, é o perfil mãe. Aí, você vai ter pessoas que são mais governantes, que são os líderes. Aí, você vai ter os sábios, o arquétipo do sábio. Então, o que acontece? O Jung, que foi o cara da psicologia analítica, que estudou profundamente os arquétipos. E ele falava que existia um consciente, um inconsciente. Todo mundo tem uma mente consciente, uma mente inconsciente e tem um inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é esse lugar onde os arquétipos moram, são essas figuras, esses padrões que todo mundo reconhece, que todo mundo se identifica. Então, assim, ela tem um arquétipo da princesa inocente. Por isso que a gente gosta de filme de Hollywood, por isso que a gente fica preso nas narrativas, porque todos eles usam os arquétipos, são arquetípicos. Então, você tem o herói, você tem a princesa, você tem a mãe. Tudo é baseado em arquétipo. E aí, duas pesquisadoras da publicidade, da comunicação na época, assim, que fizeram aquele livro O Herói e o Fora da Lei, e trouxeram os arquétipos do Jung, sistematizaram uma metodologia com 12 arquétipos pro mundo do branding. Entendi. Que é o que as grandes marcas no mundo usam hoje. Então, se você pegar, por exemplo, uma marca Coca-Cola, é o arquétipo do inocente, que é da felicidade. Cada um tem uma palavra-chave. Então, o inocente é o arquétipo do otimismo e da felicidade. Então, a Coca-Cola usa consistentemente, e essas marcas são centenárias, são duradouras e são multimilionárias em termos de valuation, porque elas usam o arquétipo, porque conecta emocionalmente. É uma coisa profunda que acontece com o público. Então, se a gente quiser comunicar mais profundamente, a gente tem que também fazer uma identificação dos nossos arquétipos aqui de personalidade. E também trazer outros para a nossa equação, de acordo com o que a gente está precisando imprimir mais. Então, eu quero construir mais autoridade. Eu posso não ser um governante de essência, né? O arquétipo de essência. Nem nunca você. E não recomendo que você tente ser um arquétipo que você não é. Porque aí vai ter gente maluca na internet como tá assim, bota um arquétipo de governante. Vai se vestir toda de governante. A pessoa não se sente bem na própria pele. Ela não sustenta. Mas o que dá pra fazer? Dá pra fazer, além da sua essência, dá pra você ter... Eu falo que é uma tríade arquetípica. A gente encontra 3 arquétipos que tem mais a ver com a gente. E através de comportamento, né, ou às vezes de imagem pessoal, dá para você trazer os outros 2 que você está precisando mais para a equação. E dos 12, se você olhar a roda dos 12, vai ter uns que você já vai falar, isso não sou eu mesmo. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Então, você descarta ali, mas sempre vão ter 3, 4 que você vai falar, eu sou um pouco desses 3. E às vezes é a etapa da vida, é o momento da vida que a gente tá, da carreira e da vida, porque eu não sou a mesma pessoa aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. E isso é uma coisa do arquétipo que tu fala muito, a gente vê muito pessoal na rede social falando assim, eu vou fazer fotos, governante. Então tem que saber qual que é meu arquétipo, eu vou só usar blazer, eu vou só não sei o que, e a pessoa odeia aquilo. Então, também tem muito essa questão de não ser regra. Por isso na caixa, que tem muita gente que tem ranço de falar de desse arquétipo. Termo de arquétipo. E é tão profundo, eu fui estudar, é tão bonito, assim, porque marketing e psicologia, assim, eu tenho vontade até de fazer psicologia. Mas é. E ele é aplicado, assim, com responsabilidade e com profundidade, é um conhecimento divisor de águas. Divisor de águas. Tanto que eu tenho, uma das coisas que eu fiz depois da minha mentoria, porque na mentoria eu detalho muito arquétipo, mas eu fiz só uma masterclass separada, chamada tríade arquetípica, onde eu explico os 12 detalhadamente para quem quer fazer um autodiagnóstico. Muito entendeu? legal. Isso é muito legal. Quem tá acompanhando, dá uma pesquisada aí, olha as tá redes lá, sociais dela. Que depois eu falo no final. E onde que entram aqueles legal. testes de perfil comportamental? Tem alguma coisa que dá para encaixar aí? É que tudo se complementa, eu acho né? que o perfil comportamental também é um teste, assim, que uns dizem que não é científico, outros dizem que é, porque também aquela metodologia tem mais de 80 anos, então dizem que é bastante confiável.
Mas ele é mais de comportamento mesmo, a área de RH, recrutamento. Recrutamento hoje, para você montar um time... É fogo. Você precisa fazer teste de perfil comportamental, porque você precisa entender, de acordo com o perfil do liderado, qual é a linguagem, quais são as coisas que funcionam para extrair o melhor de cada um, né? Então, se o cara é dominante, influente, estabilidade e conformidade, são os 3. E também tem as áreas de luz e sombra de cada um. É autoconhecimento. Tá. É como autoconhecimento, eu acho que liderança, gestão, ajuda muito. Porque o personal branding, ele começa por um grande autoconhecimento. Eu falo que é uma disciplina tão encantadora, porque faz você se tornar uma pessoa melhor, mesmo que você não queira. Porque você aprofunda em você e começa a se lapidar. Não é se lapidar só por fora, externamente. Não, você quer se lapidar por dentro também, para você não se sentir uma impostora, você não se sentir fake. Então, o que adianta eu ser elegante por dentro, por fora... né, toda bem vestidinha, não sei o quê, se eu sou uma pessoa sem educação, meu jeito de estar na vida não é elegante. Quando você vê, você melhorou na sua fala, você melhorou na sua escuta ativa com as pessoas, você melhorou no seu jeito de tratar as pessoas. Então, ele realmente, o personal brand, eu falo, tem um pezinho em negócios, na área de negócios, mas tem um pezinho enorme na área de desenvolvimento pessoal. Com certeza. A pessoa tem que estar disposta para isso, né? Uau, branding o negócio é muito maior do que a gente imaginava. Maravilhoso. Branding, diferente do marketing, é um assunto que tem mais profundidade, né? Porque mexe muito, isso que mais você tem que estar emocional. disposta a se movimentar, a se olhar para isso, né? Eu fico pensando se aqui, lapidar. pensando no nosso dia a dia também, né? Porque a gente... com os nossos mentorados e tudo, uma das primeiras coisas é eu não sei fazer marketing, gostaria de fazer marketing. Então a pessoa já pensa, vou fazer um tráfego pago, vou montar um site. Então isso são Vai ações. no braço, tenta fazer no braço, mas não é. Eu percebo que é isso, então a gente faz errado. A gente pensa muito junto. que você... Então essas ações, isso são ações... Ações de marketing. Ações de marketing. E se você não tiver essa base muito bem estruturada, delimitada, um autoconhecimento, e não souber a essência do que você está vendendo, não adianta você ter ações pontuais e meter grana no tráfego pago, no Google Ads, no Google Meu Negócio, e fazer um panfleto e entregar no farol o panfleto. Porque não soma. Não as soma, coisas não se somam. Porque o branding, ele é em cima, ele é um guarda-chuva. Exato. Entendeu? Ele é um delimitador mesmo. E eu imagino que até empresas, muitas vezes, não invistam nisso. Quem tem que decidir é o branding, senão vira uma confusão. Não é o marketing, que na verdade são duas coisas que trabalham juntas. Eu sempre falo, mesmo eu sendo do marketing, eu sempre falo pra todo mundo, em palestra, em tudo, a gente tem que se desenvolver como ser humano, porque isso aqui você tá se autoconhecendo, o que você tem que lapidar e o que você também tem que ser estratégico. E o que você quer comunicar. O que você quer deixar na mente das pessoas? Se você não sabe responder essa pergunta... Que ações você vai fazer, dizer sim ou não? Porque tem muita ação que eu tenho que falar não. Tem muito convite que eu tenho que falar não. Sim. Porque, imagina, vocês me convidam para fazer um podcast. E aí, eu acompanho aquela pessoa e acho que aquela pessoa tem umas crenças duvidosas, uns valores que eu não concordo, faz umas coisas no mercado que eu não concordo. Hoje, eu digo não com tranquilidade, pode ser a audiência que for. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma manifestação da minha marca através desse networking aqui. Existe uma transferência de valores, de atributos de marca entre nós. Por quê? Porque eu decidi me associar a vocês, eu decidi estar aqui. Então, uma das formas das pessoas verem a imagem de uma pessoa é com quem ela anda. Isso é o networking, a gente tem que escolher. Porque com quem você anda vai transmitir alguns valores. E eu vejo até relação com a própria missão da empresa, a cultura da empresa tem uma relação com o branding, né? Com a essência do teu negócio, o né? branding, ele é parte da cultura. Parte da cultura da empresa. Ele é mais estratégico e o marketing, obviamente, estratégico e tático. Mas o branding deveria ser, assim, um oráculo. Deixa eu perguntar pro oráculo se eu devo fazer essa ação, se eu devo patrocinar esse evento, se eu devo ir nesse lugar. É mesmo que uma mãe que fala assim, olha, cuidado, não vai por aí. Porque sempre vai existir uma briguinha entre marketing e branding, porque às vezes o branding é mais institucional e o marketing, às vezes, você vai precisar fazer um negócio para vender. Performar. Mas é muito importante ter esse farol, né, aqui, falando para que lado que eu tô indo, né? Daí o marketing vai junto. E aí, como ela tocou no assunto de networking, eu escutei há um tempo já uma frase, acho que do Thiago Brunet.
ele dizendo que muitas vezes a gente quando fala preciso fazer um networking, eu preciso aumentar minha rede para poder extrair algo e conseguir encher minha agenda, ou conseguir indicações de pacientes ou coisas positivas. E ele disse assim que não, que quando você já começa um relacionamento querendo algo em troca, isso acaba sendo até patológico, porque se você não recebe esse algo em troca, você se frustra e para. E que se você, na hora de começar um relacionamento, você precisa entregar o que você tem de melhor sem esperar nada em troca. Entrega o que você tem, que seja seu tempo, que seja um carinho, que seja seu conhecimento técnico, sem esperar nada em troca. Que se não vier, você não vai se decepcionar. E que se tiver que realmente você ter algo, receber algo do outro lado, que seja algo natural, que venha com o tempo. Você concorda com isso? Ou o network ele precisa ser pago, ele precisa ser agressivo? Tem que ser intencional. Tem que ser intencional, preciso pagar para estar aqui para poder ter. Tênue, né? É difícil. Como é que é a tua visão em relação a isso? Networking, para mim, é uma coisa muito natural, muito genuína. Muito. Mas não quer dizer que não possa ser intencional. Então, assim, eu acho que networking também, se você não escolher bem, não mapear bem onde você vai investir energia, tempo, dinheiro, ele vai te distrair o tempo todo. E a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, porque evento tem milhares, pessoas para você contactar no digital tem milhares, a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, eu acho que ele tem que ser genuíno assim, quem são as pessoas que eu admiro, quem são as pessoas que me inspiram, quem são as pessoas que têm valores parecidos, que eu quero me aproximar. E aí você tem que ser intencional, porque senão você fica disperso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem a Marta Gabriel, que é uma palestrante aqui em São Paulo muito famosa de pessoa que inteligência artificial. Se eu ver a carinha, eu vou saber. Se eu vejo o nome, pessoa. Eu era uma fã há anos. A Marta, eu sou fã da Marta. Ela fala de inteligência? Ela, há 1000 anos antes de existir inteligência artificial, ela é uma futurista, ela é muito palestrante corporativa. Marta, um beijo. Eu vou almoçar na casa dela hoje. Hoje ela é minha amiga. Já vamos fazer o convite pra ela vir aqui, ó. Mas é lógico. Nossa, meu Deus, eu vou falar com a agenda da Marta. Nesse exato momento de inteligência artificial... Deve estar bombada, tá uma loucura. Ela um dia tá no estado, outro dia tá no estado, outro dia tá no... Ontem ela tava no Rio Grande do Sul. E eu arrumei um tempinho na agenda dela hoje, porque assim, foi uma coisa tão genuína, sabe? Quando você admira uma pessoa muito, eu falei, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Um dia eu quero ser essa mulher. E aí, você vai manifestando isso e obviamente que você consegue, se você mapear quem você quer estar perto, você consegue bolar uma estratégia para chegar um dia nessa pessoa. Então, também não pode ser aquela coisa aleatória, deixa a vida me levar. Não. No digital hoje, por exemplo, eu faço muito networking digital. E eu faço intencional, ou seja, então, em vez de eu ficar procrastinando que a esmo na minha timeline, eu vou nos stories assim, ó. Eu vou passando. Escolhe, lógico. Escolho o que eu vou clicar, porque são pessoas que eu quero ver o que estão fazendo, o que está acontecendo na vida dela. Tu acha que a gente se conectou como? Eu e tu? Eu sempre ficava reagindo aos teus stories, até que um dia tu veio falar comigo e a gente montou uma clínica. Cacete. A gente tem que ser estratégico, intencional. Mas aí é que tá. Não é por admiração, falso, não é interesseiro. Não, é por admiração. Quem é o grupo que eu quero andar. Até porque isso daí gera crescimento, né? As mesas que a gente senta... As pessoas melhores que a gente, que impulsionam a gente, isso gera crescimento. Então, a Marta, eu falo, o meu curso de networking que eu gravei esse ano foi porque muita gente começou a me pedir. Carol, como é que você chegou em Portugal e estrangeira, que eles são super conservadores, fechados? Como é que você tem esse networking? Porque as pessoas viam minha rede social, evento, festa, confusão. E lá na Europa? Não sei o quê. E em Portugal, que o pessoal reclama que os portugueses são super conservadores. Demoram a deixar mais de você entrar na vida deles? Sim. São mais desconfiados? Sim. Mas eu não tive essa mesma dificuldade, porque eu sempre fui muito genuína. Você não pode ser uma pessoa interesseira. E o networking, ele tem para mim essa regra. Seja interessado nas pessoas, que é isso. Se eu sou interessado nas pessoas, a minha forma de agir com elas, escutativa, minha linguagem corporal, já vai ser completamente diferente. Ela vai sentir e vai gerar reciprocidade de interesse, porque não tem como não gerar reciprocidade, porque reciprocidade é uma coisa natural do ser humano. Então, se alguém faz alguma coisa para você, aquela pessoa se sente
entre aspas, obrigada a prestar mais atenção. Então, gera reciprocidade. Então, não tem estratégia melhor do que ser interessado em vez de interesseiro, gente. Ô, Carol, mas Esse é um corte, hein? Mas eu falo sempre muito sobre isso também, porque a gente, eu digo, talvez eu e você, a gente tem essa facilidade de conexão, de trazer as pessoas pra perto, já fazer uma amizade e tudo mais. Tem gente que é muito travado em relação Mas aí a isso. tem um monte de estratégia para introspectivo, para tímido. fosse pensar eu falo, assim... tem um módulo inteiro que eu falo sobre isso então no vocês já curso. sabem. Porque Acompanhe ela. aí tem o quê? Ansiedade social, de grupo, de não sei o quê, não sei o quê. E aí, gente, tem estratégia, né? Carisma, linguagem de sinais. Então, tem que aprender. Serve para introspectivos e para extrovertidos. Só que para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser um pouco menos. Mas tem maneiras de você elevar o seu carisma. Então, imagina, para algumas pessoas é muito mais natural. Sim. Então, meu carisma tá aqui. Eu, mesmo sendo extrovertida, Carol, eu estudo isso como uma ciência e meu carisma veio pra cá. Então, tipo assim, eu masterizei o negócio, porque hoje eu tenho conhecimento muito científico sobre isso. Mas o cara que tava aqui, ó, não quer dizer que eu nasci assim, eu cresci assim, síndrome de Gabriela. Não, ele vai trazer o carisma dele pra cá. Talvez ele não chegue aqui no meu, mas talvez isso aqui seja só o que ele precisa pra sair da bolha. E não precisa deixar de ser um introvertido também. E não precisa tem deixar nada de ser a ver uma um coisa com a outra. introvertido. Exatamente. Não tem, porque o introvertido, a maioria das pessoas ainda tem um engano sobre isso, são ambivertidas. A maioria. A gente acha que... A gente olha e fala que a maioria extrovertido não é. Inclusive vendedores, tá? Tem uma estatística que eu li outro dia, eu esqueci o que são São ambivertidos. Melhores vendedores são ambivertidos. Por exemplo, dentro de casa a gente eu pelo menos, dentro de casa é bem introvertido, mas fora a gente tem essa posição mais extrovertida. Seria isso, então. A verdade é que ser humano normal, saudável, a gente tem os dois momentos, né? Sim, claro. Eu sou do digital, mas eu falo com amigos íntimos e pessoas que eu confio, que tem dia que eu não cara, eu só queria apagar meu Instagram e sumir um ano. E a gente pra descansar da minha... Mas é um fato. E tem dia que a gente tá se sentindo assim, tem dia que a gente tá se sentindo menos assim. Depende do momento da vida. Se você tá passando por algum problema pessoal, você fica mais introvertido. Depende do ciclo menstrual, eu sempre falo isso pra mulherada também. Mulheres são cíclicas, então também tem isso. Ontem eu dei uma mentoria pra uma delas e o problema dela tá sendo todo esse. Hormonal. Porque... Não, ela fala, mas eu entro no elevador no meu condomínio, que ela vende seguros, eu entro no elevador no meu condomínio e eu não tenho vontade de falar com ninguém, eu fico com a cara fechada. E eu falei, mas gente, quem é vendedor tem que vender no salão de beleza, tem que vender na academia, é daí que vem as vendas. A gente botou o pé pra fora. Botou o pé pra fora, só que não é ficar fazendo oferta, é diferente, que ser chato. Uhum. Se vender é diferente de fazer oferta. Eu estou me vendendo o tempo inteiro, mas eu não preciso estar fazendo uma oferta de um produto, mas eu estou me vendendo. Tem uma história muito engraçada. Essa aluna que eu dou mentoria é outra que investe muito nela. Também ela é top de seguro de vida, previdência. E começou comigo há muito tempo atrás, num curso de marca pessoal. E ela diz que ela aprendeu a contar história, aprendeu a se vestir melhor, aprendeu a se comunicar e aprendeu a não ser uma pessoa chata, ser uma pessoa mais elegante. E aí, outro dia, agora eu vim para São Paulo, ela viu, ela falou assim, não, eu quero estar com você, quero estar com você, tipo, 2 horas pra gente ver qual é o próximo degrau. Uhum. E eu acho o máximo, porque isso é mentalidade. E aí, a gente estava conversando agora o quê? Muito mais sobre networking. Porque o networking traz resultado muito rápido de venda, de conversão. Então, a gente fez uma mentoria, assim, muito mais focada, porque ela já está com várias coisas bem resolvidas, que é, assim, os lugares onde ela tem que frequentar. Certas coisas tem que ser investimento, gente. Claro que é. Não pode ter escassez. Qual é a academia que você frequenta? Você está pegando só a mais baratinha no seu bairro, não sei o quê? Não dá... Qual é o esporte coletivo que você faz? Quais são os restaurantes que você vai, né? Quando você vai de férias, qual é o hotel que você faz? Eu faço networking em hotel, quando eu tô de férias. O que mais que eu falei para ela? Você sai para trabalhar num coworking uma vez ou 2 por semana? Não fica só em casa, né? Ou fica só porque não precisa. Quem é autônomo, às vezes, fica em casa. Ou quem, por exemplo, eu tenho um sócio que é psicólogo, e ele tem um puta salário. Ó, pode falar palavrão aqui, não tem problema. Não, mas não chega a ser um palavrão, foi uma interjeição. Tem problema, pode falar. A gente é assim. Mas ele... Por quê? Tem agenda lotada, mas ele atende online 100%.
Então, ele mesmo tá incomodado. E aí, ontem ele mandou eu falando essa coisa de network, eu vou engravidando ele pelo ouvido, assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ele assim, não, Carol, descobri um negócio aqui que vai todo mundo fazer risoto junto. Não sei, olha, aqui em São Paulo até tem muito pra arrumar grupos pra date, isso. que ele tá solteiro. Aqui tem grupo pra tudo. E aí eu São falei, Paulo, não, gente. vamos sair, tem que ter o dia do coworking, tem que ter o dia da academia. Aí essa minha aluna me contou, ela, Carol, eu aprendi tanto essa coisa de me vender sem fazer oferta, que é outro dia natural e eu tava num salão, e aí tinha uma mulher do lado, isso cansou de acontecer comigo no salão. Cansou das pessoas se interessarem pelo meu trabalho no salão. Pega o telefone celular, e aí ela falou uma coisa no telefone celular sobre uma aplicação financeira de um cliente, e ela falou um número alto, assim. A outra abriu um olho desse tamanho. Do que você tá falando? Porque, às vezes, você só precisa falar uma coisa no telefone alto que não é direto pra pessoa, entendeu? Isso aqui é meio que um truque. E até porque o ser humano, ele é relacional. A gente tem essa necessidade. Tem a tendência, lógico, né? A gente precisa disso, né? E ela falou que fez natural e que virou agora porque ela percebeu que funcionou. Então, ela falou, nossa, eu falei um valor lá alto e a mulher abriu o olho. Ela falou que já tá com contato pra visitar. Sim. Entendeu? E uma coisa que eu falo também, por exemplo, eu dou exemplo muito, o pessoal pergunta, mas por que ter um podcast? Agora, entrando um pouco mais disso, eu falo, também é intencional, também é estratégico. A gente também faz networking com as pessoas que vêm aqui. A gente aumenta a autoridade. Então, a gente também tem que abrir a cabeça muito pra isso, né? Como frentes que eu vou fazer nesse network, mas pra ser de uma forma agradável, que as coisas vão fluindo também, né? Eu penso muito assim por esse lado. Naturalmente, porque vai vir, pela reciprocidade, vai vir. Tem muito... O Thiago tá Nossa, bugado. a cabeça tá... O Thiago tá bugado. Não, e sabe o que é legal? Posso pontuar? Eu tô falando demais, né? Eu também. Toma uma aguinha, toma uma aguinha. Eu tô achando E a minha interessante. área também, Sabe o que eu tô achando interessante? A linguagem verbal dele, pra mim... porque você já tá super sorrindo com os olhos, né? Que é quando a gente vê que a pessoa tá gostando, tá bem, é um sinal verbal. E ele tá com a cabeça, assim. Então, é super importante você decodificar a linguagem corporal de quem tá na sua frente. Porque eu tô codificando, mas eu tenho que estar decodificando. Porque se eu vejo que a pessoa tá, sei lá, constrangida ou tá meio duvidosa do que eu tô falando, eu tenho que resgatar. Ou eu tenho o quê? Que não insistir, que ser uma pessoa bom senso. Sim. E isso acontece nos Shark Tanks, assim, os caras às vezes perdem um investidor porque não sabem codificar e decodificar. Não é nem pelo conteúdo. Você lembra? Eu tava vendo aqui, ouvindo e pensando nas minhas clínicas. Por exemplo, por que eu tenho uma clínica... Que performa mais que outra. Que tá numa cidade grande, 1 milhão de habitantes. Aí eu tenho outra clínica que tá numa cidade de 100 mil habitantes. Mesmo marketing, mesma marca, mesmo não sei tudo. E essa aqui explode, bomba. E eu tenho um profissional ali que... Eu dou 10 pacientes para ele, eu volto 6 meses depois. O cara tá com 100 pacientes, o cara tá bombando, tá explodindo. E esse aqui tá sempre vazio. Atende, vai. Então você vê, aí você começa a ver as características de um e de outro. Puta, casa perfeito que ela tá falando. Tem um que você quer estar perto, que é agradável, que é empático, que tem resiliência, que não tá legal isso aqui, mas o cara consegue dar um outro jeito, dar uma volta. Ele resolve os problemas das pessoas e realmente faz total sentido aí com a psicologia e com essa questão do branding também. O networking, tem gente que tá atendendo uma pessoa, mas que daqui a pouco traz a avó, traz o papagaio, traz o periquito, vem a família inteira, vem os amigos e a pessoa olha para aquele profissional de saúde como uma referência da vida dele, e tem outros que não, que se atém a fazer aquele trabalhinho ali, tirador da analgésico, tirador de pedido. Tirador de pedido, né? Puta, como... E eu sempre falo também que um elogio bom é receber, eu não sei, né? Que tua energia é boa, porque por trás disso tem todos esses fatores que você fala. Eu recebo muito essa energia, esse elogio, e eu gosto. E eu monitoro, porque se isso deixar de aparecer... porque a comunicação tá toda ao contrário, né? E também não me satisfaz, porque também o branding tem que ser uma coisa de realização pessoal, de você estar projetando aquilo que você se orgulha, que você gostaria que as pessoas... É um recorte, não é tudo. Essa parte pra mim aí, eu sou devagar. Peraí, como é que é essa parte? Porque assim... Tá, vai lá. Assim, branding não é você expor tudo. Não. Você faz um recorte profissional e pessoal para comunicar aqueles atributos, aquela nuvem de palavras que você quer.
né? Até porque as pessoas não vão saber tudo, não vão ver tudo da sua vida. É um recorte. Mas tem certas coisas que são pela imagem, tem certas coisas que são pela autoimagem. Eu tenho uma autoimagem de que eu sou uma pessoa legal, de que eu agrego na vida das pessoas, de que eu tenho uma energia boa, de que eu gosto de gente. Qual foi a primeira coisa que eu falei pra você quando eu cheguei aqui? Que eu gosto de gente, né? Foi. Então, assim, é difícil pra eu recusar um convite, é porque realmente não... Mas se eu achar que é uma pessoa legal, eu falei, eu vou conhecer uma pessoa legal. E eu me identifico com isso que eu sou no mundo. Independente se isso é bom ou não pra minha imagem, é quem eu quero ser, eu me orgulho disso. Então, se as pessoas não falarem que eu tô uma energia boa, é um atributo da minha nuvem de palavras que, independente se isso me ajuda ou não, porque tem gente que fala assim, não, tem que ser até menos simpática, porque você sorri demais. Tem gente que fala, tem que ser mais empoderada, criar um certo distanciamento. Eu falei, cara, não tem como, porque a minha autoimagem não vai nem permitir. Você pode me dar o conselho que você quiser, né? A minha autoimagem é de uma pessoa entusiasmada, legal, que interage. Então, eu monitoro, porque eu quero ter certeza que as pessoas acham que eu tenho uma energia boa. Faz parte do meu ser, sabe? E por isso que eu falo que é muito desenvolvimento pessoal também. Porque eu não tô nesse aspecto, eu não tô preocupada se isso me traz dinheiro ou não. É o meu legado na vida, no mundo. Eu quero que as pessoas lembrem de mim assim. Como elas te percebem, né? Como elas me percebem. E a questão das vendas? Óbvio que tudo isso se relaciona à venda também, tudo. Né? Claro. Tem uma frase... Mas quando a gente fala em venda, existem muitas... não são padrões, são técnicas de venda, né? Como que a gente deixa as técnicas clássicas de venda, as quebras de objeções e tudo mais, numa balança com essa questão da energia, do papo, da personalidade, do arquétipo? Ou quando o cara tem os dois, quando a vendedora tem os dois, ela fica imbatível? Fica imbatível. Quando tem esse autoconhecimento, essa camada tá bem, são camadas. Bem trabalhada e usa as estratégias de venda e fica imbatível. São camadas. Porque o que acontece? Tem uma frase que virou um nome de um treinamento meu que eu dou presencial. Agora eu vou dar em Portugal 2. Que as pessoas precisam gostar de você para gastar com você. Nossa! Isso... É top, hein? Como é que as pessoas precisam gostar de você? As pessoas precisam gostar de você antes de gastar com você. Pode reparar. Até porque venda também é relacionamento, Pode reparar, né? Principalmente profissional liberal. Vendedor. Já foi num lugar, numa loja que se você gosta do vendedor, teu ticket sobe? Não tem jeito. Você foi lá só para comprar um negocinho, você sai com 3 vezes mais. E profissional liberal, a mesma coisa. Né? Médico, a mesma coisa. Então, se você gosta daquela pessoa, existe uma conexão. Então, antes da pessoa gastar com você, ela tem que gostar de você. E é para indicação também. Aliás, para recomendação. Porque indicação é diferente de recomendação. Então, se eu indicar, é tipo, vai fulano de tal. Recomendar, eu vou aqui vender a pessoa. Né? Antes de você ir lá, começo a falar. Então, isso para fisioterapeuta, para médico, profissional da saúde é fantástico, porque quando a gente indica um médico, a gente só não fala assim, doutor fulano de tal telefone, mas vai ter aquela pessoa que você vai recomendar. Nossa, ele me ajudou, me salvou. Salvou minha vida, grato até 2000 e não sei quanto, de aquela pessoa assim, tá nas minhas orações diárias. Então, assim, você vê que tem uma camada a mais. Então, isso é o tal do carisma, né? Você ser uma pessoa gostável. Tem até um termo em inglês que chama likability. Então, são técnicas para você aumentar a sua likability, que é o carisma. E tem estudos e tal sobre carisma, publicações, muita coisa que fala, que tem um resumo que as pessoas, os melhores vendedores, os melhores apresentadores e os melhores líderes do mundo, eles são mais carismáticos. E o que é o carisma? É um mix de calor e competência. Se for só calor, é oba-oba, bonzinho, o cara do café. Se for só competência, é o cara chato dos números, dos dados, que manda, que tipo só quer mandar e que não engaja as pessoas. Então, um líder pode ser muito competente. Se ele não tiver calor, não vai ter o mesmo resultado. Se ele for só caloroso, vai faltar respeito. Vai faltar autoridade. Então, eles têm que alternar sinais de calor e de competência, né? E o calor, que são esses sinais mais cativantes, faz a pessoa se sentir primeiro o que eles chamam de amabilidade e confiança. Então, primeira coisa para eu me engajar com uma pessoa, o primeiro passo não é nem a competência técnica e do conteúdo, e se ele sabe muito, né? Não, é amabilidade e confiança. Então, eu preciso
me senti confortável naquele lugar, me senti bem, vou performar muito melhor, né? Vocês me receberam de uma maneira super amável, eu me senti vocês são simpáticos, carismáticos. Se eu chegasse aqui e vocês fossem uns metidinhos, um pouquinho mais arrogantes, guruzinho, não sei o quê, da internet, olha, talvez eu não ia estar abrindo tanta coisa. Eu tô tão afim de entregar valor para vocês que eu já tô ensinando um monte de coisa do jeitinho que eu faço na minha mentoria. Manda pro WhatsApp, faz não sei o que, já, ferramenta é essa, nuvem de... Eu não abro tudo. Agradecemos. Entendeu? Dessa maneira. Eu tenho coisas que eu tô falando aqui inéditas. Essa coisa do carisma, tem muita coisa inédita que eu ainda tô estudando, que eu tô fazendo uma aula nova, que eu tô renovando essa aula. Então, essa coisa do calor e a competência faz muito sentido. Uma pesquisa viu que a Oprah é considerada uma das pessoas mais carismáticas. Acho que ela é top one. E os Obamas também. Por quê? Porque eles têm um mix de calor e competência perfeito, assim. É um balé, é uma dança. Então, imagina... A Oprah, extremamente, é empatia, compaixão, recebe as pessoas com muita amabilidade e calor. Mas ela não fica só nesse registro durante a entrevista. Então, ela vai fazer intervenções ali para mostrar a competência dela. Então, ela recebe cria confiança. Depois, o que ela vai fazer? Ela traz dados, ela traz números, ela traz estatística, ela traz fatos, faz perguntas desafiantes e coloca opiniões dela. Com respeito. Isso é o lado que você impõe o respeito e a competência. Senão tem muita gente hoje com esse problema, que o meu cliente me pede desconto, sou muito boazinha. O cliente se acha no direito de falar que tá caro o meu trabalho, coloca preço no meu trabalho, porque tá com excesso de calor e tá faltando sinais de competência. Você tem que mixar. Isso é o mais comum no profissional da saúde, então? Muito, eu acho. Porque o arquétipo do profissional da saúde é o cuidador, natural. Senão ele não teria nem escolhido essa profissão, né? Só que você vai ter uns que... Ou seja, a profissão, a marca da profissão, a categoria é cuidadora. Mas você vai ter os outros arquétipos que equilibram a equação. Sim. Então, você vai ter, por exemplo, o Thiago, claramente, mais governante. Você é mais governante. Né? Tem uma energia ali de autoconfiança, de liderança. Montou um podcast, pessoal mais de negócio. Nem todo profissional de saúde vai ser assim. Mas vocês... Tem que ser cuidadores, não tem como. Isso tá na tríade arquetípica de vocês, né? E aí tem os profissionais que são os cuidadores, só cuidador, bonzinho, entendeu? E aí não impõe a autoridade. Não pode ser Madre Teresa de Calcutá, né? Não pode ser mais. Não dá. Mas é o clássico, né? É o clássico. A gente é muito Madre Teresa de Calcutá, o clássico porque é a tendência, mas com a consciência a gente muda. E com se desenvolver, né? E conta esse desenvolvimento, você tem hoje vários produtos digitais. Bem menos. Já lancei muitos, mas hoje o que eu tenho é para focar também, né? Porque eu faço muita coisa presencial e quero fazer cada vez mais. Você tá fazendo só lá na Europa? Não, aqui. Por favor. Presencial você voltou a fazer? Voltei a fazer e quero fazer muito. Aqui no Brasil? Vai ter... Eu fiz agora as mentorias e tô tentando voltar pra cá pra fazer um lá na seguradora que eu falei. E quero abrir essa frente. Quero ser convidada, vou ver se eu fecho treinamento corporativo. Você prefere palestras ou treinamentos mais aprofundados? Eu adoro treinamento aprofundado. Eu adoro fazer workshop. Tudo, né? Um workshop de 4 horas, de um dia inteiro. Tá. Eu consigo fazer uma lavagem cerebral em um dia. Adoro. E é mais um trabalho B2B, assim, B2B. É para profissionais de empresas. Ou assim, para grupos, né? Então, tipo, às vezes algum parceiro que tem um grupo vai fazer, quer dar uma imersão, assim. Eu gosto de fazer uma imersão em São Paulo para todo mundo poder ir também. Também pode ser. Mas em vez de eu organizar agora, e vender, eu tô numa vibe mais de ser contratada para fazer isso. Sim. Mas no online, que eu acredito que tem gente hoje que tá preferindo muito o presencial e tá tudo bem, é o estilo de cada pessoa. E tem gente que tem um perfil que consegue estudar online, porque tem gente que compra online e não consegue estudar. Ela compra, paga e ela sai. Ela não engaja, vai na empolgação. Não engaja. Você vê que depois a pessoa não implementa, não engaja. Então, assim, eu gosto de ter os dois, gosto muito. E eu tenho, então, uma mentoria em grupo, que é cíclica. Mentoria Aprenda a Se Vender.
Aprenda a se vender. Que é de branding pessoal, que é essa metodologia toda que eu falei aqui. Faz diagnóstico, desenvolvimento e consolidação. E aí tem todos os módulos dessas imagem, comportamento, módulo de imagem, módulo de comportamento, módulo de comunicação e as ferramentas todas de branding pessoal. Tá. Então, eu chamo Aprenda a se vender porque o slogan que eu uso é não basta ser boa. Você precisa aprender a se vender, porque isso é uma realidade dura da vida, né? Não basta ser maravilhosa, boa, competente, se você não sabe se vender. Aí depois a gente reclama das pessoas da nossa área, né? Que o fulano não é nem tão bom assim, mas tá bombando. Mas é isso. Porque ele sabe fazer e se empacotar bem pro mercado. A história da galinha e do pato, né? Os dois botam então, ovo, assim, galinha. bota na cabeça, não basta ser boa. Não basta ser bom, aprenda a se vender. Então, eu chamei isso de mentoria Aprenda a se vender, mas ela é branding pessoal. Quanto tempo? Ela tá cíclica e a pessoa entra e fica 6 meses. 6 meses, tá. As aulas ficam todas gravadas na plataforma e eu faço encontros ao vivo quinzenais para fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui com vocês. Legal. Destravar e tudo. E aí o outro é o curso também perpétuo, super acessível, custa R$300, R$297, que é o de networking. Que são 14 aulas, bem objetivo, bem prático, com exercícios, com PDFs. Então esse está disponível para comprar. Chama Network Now. O outro, a Masterclass Tríade Arquetípica, tá disponível para comprar agora. E a mentoria é só mandar um direct pra gente, que a gente te explica, faz um onboarding seu na mentoria, te apresenta o coisa. E aí ela dura 6 meses para cada pessoa, renováveis. E para achar esses produtos que você tem digitais, onde que a pessoa acha? Meu Instagram, @CarolineCaracas Marketing. Porque tá tudo lá e eu sou muito ativa. Eu tô todo dia lá. O WhatsApp que tá na bio vai direto pro meu suporte, o time de sucesso do cliente. Aí eles veem o que você tá precisando. Se é o curso de networking. Mas eu acho assim, as duas ferramentas é o que vai ajudar você a se vender. É a soma do branding pessoal com o networking. Então, para mim, a minha esteira de produto, para aí. Porque... não quero expandir demais, porque senão fica disperso, sabe? Essas duas coisas, elas são uma bomba atômica na carreira. Branding pessoal plus networking. Carol, se fosse... Nosso colaborador, vai ser muito legal. Se fosse dizer assim, a Carol é o quê? A Carol trabalha com o quê? Com comunicação, com branding? Qual que é? Tudo, né? Porque é tudo, né? Não, eu falo que eu sou especialista hoje, né? Eu tenho muitas competências do corporativo. Que era muito... o corporativo é muito generalista, porque você é um gestor de uma área numa empresa, então, assim, tudo estava embaixo de mim, de marketing. Mas na internet você tem que focar, você tem que ser especialista e reconhecido por um tema, né? Se posicionar, senão eu estaria fazendo o oposto do que eu ensino. Então, é branding pessoal, que é a minha área. E o networking é uma bifurcação, para mim, do próprio branding pessoal, tá? Assim ele tá como embaixo. a venda, assim como tudo, né? E o seu lado empresarial? Hoje você tem um estrategista que faz esse trabalho teu, você deve ter já um financeiro. Como é que tá a empresa por trás da Carol? Ou você faz tudo? Não, eu sou estrategista agora de outra pessoa e devo crescer isso, porque eu tô querendo cada vez mais... não ficar só em mim, né? Isso é uma nova fase da minha carreira. Inclusive, tá começando agora. Então, eu tenho um sócio psicólogo de relacionamentos. E a gente tá lançando... Eu que tô bolando e criando os cursos. E agora a gente tá lançando o João Alexandre Borba, maravilhoso. Assim, terapeuta, psicólogo mesmo, clínico há 20 anos. Ele é um grande amigo, eu confio muito. Não é raso, não é um monte de coisa que eu vejo. Eu precisei muito da ajuda dele, porque eu me separei tem 1 ano e meio. Então, ele me ajudou muito e eu vi que tinha um potencial enorme de ajudar mulheres, né, nessa área. E como eu gosto de relacionamento interpessoal, para mim, fez sentido para mim o meu trabalho crescer para lá, só que nos bastidores, porque eu não sou expert, mas eu que faço tudo, a parte estratégica. Mas eu tenho um sócio também no digital, que cuida de toda a parte de tecnologia, tráfego pago e tudo. Então, somos eu e o Murilo. E equipe de vendas? Quantas pessoas? Não, é só eu e o Murilo. Hoje está super enxutinho. Eu, o Murilo, e a gente tem uma equipe terceirizada que é a que faz a parte de social selling, comercial e tal, mas é uma equipe terceirizada. E agora tem o João, né? E aí, com o projeto do João, a gente também tem que crescer
E tá indo super bem. A gente lançou um Legal. curso agora Parabéns. chamado Existe Vida Após o Término. Ai, que legal. O Tommy teve aqui esses dias, né? Também, E eu adoro o maravilhoso. Tommy. Eu adoro ele mesmo. Porque ele também tem essa mesma ideologia de... Sem ser aquelas joguinho, hackzinho, né? coach, não sei o quê. que não rola, Não. né? Então, eu também quero muito poder, através de outra pessoa, que não sou eu a expert, através de outra pessoa também ajudar homens e mulheres nessa coisa do não só de término, né? A base, o João tem uma frase que é a base da família é o casal. Que legal. Então, a gente criou uma plataforma chamada O Amor Vale a Pena. E embaixo do Amor Vale a Pena vão vir vários cursos. Vários. legal. Todos para relacionamento afetivo. Puxa. Agora a Carol é estrategista também. Sou Eu sou trator, estrategi- mulher. Eu Sou sou trator. estrategista E como é também que é a tua agora. rotina em Portugal? É Consegue ir pra academia, consegue cuidar da Muito. saúde, ou Eu tá sou naquela fase fitness. workaholic total? Eu sou fitness. Eu faço Você academia. consegue hoje? Já tá todos num os equilíbrio dias. na carreira, assim, de... Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês, até, né, marca pessoal, o seu corpo, antes da roupa que você põe por cima do seu corpo, já diz muito sobre quem você é e como você vai cuidar dos seus clientes. Então, o corpo já é um código, né? O meu corpo, naturalmente falando, né? O meu cabelo, o meu sorriso, e pra mim faz muita diferença, porque, primeiro, é tudo integrado. Então, a minha mente fica boa, meu corpo fica bom, minha mente fica boa. E vice-versa também pelo lado estético. E também porque as pessoas percebem um auto-amor e um autocuidado que cai na história da autovalorização. E que é magnético, né? Então o que acontece? Eu quero que as pessoas, os clientes potenciais, valorizem mais o meu trabalho. No final do dia, o branding é para quê? Aumentar a percepção de valor. Tá. Então eu quero que as pessoas cheguem com uma percepção de valor muito acima do meu preço. O branding serve para eu cobrar mais caro, não baseado só em benefício de produto, baseado em percepção de valor. Então, o que é isso? Eu quero que as pessoas cheguem me valorizando. Então, imagina que as pessoas vêm contratar um serviço meu, uma mentoria minha. Em vez dela, ela vai pensar 10 mil vezes antes de falar assim, nossa, que caro. Ela não vai nem ter coragem. Porque eu já me valorizo num grau e num jeito, e eu transmito isso com os meus hábitos, com a minha rotina. Olha só. Isso passa autoconfiança. Então, assim, gente, tem que se cuidar. Cuidar da saúde. O nome saúde, pra mim, já faria sentido estar aqui, sabe? Mesmo sendo outro público. Que legal, que bom. O Thiago tá saindo assim, ele tá Nossa, saindo assim hoje do cara, episódio. Não, temos que fascinado, valorizar cara, tô a saúde. fascinado. A gente vai ter que, tu vai ter que vir outras vezes aqui pra gente falar porque de outras coisas, Ela Carol. aprofundou tudo que eu tinha de conhecimento mais raso, porque eu tenho que falar disso, porque eu extrapolei a parte técnica, né? Eu sempre fui reconhecido como E cara nem de joelho do aprofundei. Eu falei tudo assim, Não, mas com vontade Por isso que eu digo, de tem que ter mais entregar. episódios. Quando tu voltar no Conhecimento Brasil, dela tu foi conta. muito mais. Nossa, você tem muita base, muito conteúdo, Muito super bom, cara. didática. Mas são 11 Cara, anos parabéns. também dando treinamento. Mas só que já são 20 também que tu atua com isso, 20 né, Carol? antes e mais 11. São 30 e tal anos. Cara, a gente já tem 49. Não, Ó, cara. parabéns, Até parabéns. minha idade eu revelei. Gente, por mim a gente ficava aqui horas. Porque é o assunto que Desejo eu amo, né? continue nesse sucesso, nessa trajetória, um bom Obrigada. retorno para Portugal. Obrigada. O Brasil, Você volta quando o pra Brasil Portugal? precisa de você, Eu amanhã. volto Volta. amanhã. E já tem data pra voltar pro Brasil, não? Não, se tiver trabalho, eu venho. Não tenho isso. Vem aí nos avise. Se tiver convite, trabalho e me contratarem, eu pego o avião e venho. Ó, é isso aí. Vou chamar ela para vir no ano que vem no Encontro do Trata. Com Lá no certeza. Santander. Ai, é verdade. A palestra dela, imagina. Nossa. Nossa. Depois a gente vai vai conversar ser no bastidor bombástica. disso. Tá bom, tá bom. Ó, Prazer enorme. Que coisa Obrigada. boa de ter aqui. Carol, Obrigadíssimo. como Um eu beijo falo. pra sua audiência toda. Quem tiver dúvida também pode me perguntar lá no direct. Vou dar uma atenção especial, que é a audiência da Pri e do Thiago. Só falar isso. isso aí. Ótimo. Tá Sigam bom. essa mulher aí, porque é muita base, galera. Muita coisa. Deixa eu, Calma. agora, pra gente finalizar, aí. agradecer o pessoal da Mercur, né? Isso. Deixar aqui uma lembrancinha da Mercur para Peraí. nossa convidada. A Pri gosta de explicar o que é. Vamos lá, então, Oba. falando mais uma vez, a Mercur é a nossa empresa aí, que é nossa parceira. A gente sempre dá esse mimo para os nossos convidados. A mulherada adora, os rapazes levam para as mulheres também, que é uma bolsinha térmica, foi feita no Brasil de semente, que a gente põe no micro-ondas e esquenta. É bom pra quando a gente tá com cólica, com dor de cabeça, com tensão. É um mimo para você. Já usei E isso. esse é um mimo
nosso pra você degustar. Ou leva aqui pro Brasil, leva pra lá, degusta aqui antes de Em ir. Portugal, lá onde vinho Lá hein? é, pois é. Os vinhos lá são... Tomar uns peramanca lá, tomar uns Meu barca Deus, velha é um lá. bebê cateno maravilhoso, adoro esse vinho. Acho que eu vou ter que abrir no almoço agora em Marta. Eu vou pra tua casa, a gente vai ter que tomar. É, toma peramanca e barca velha lá, pô. É, não dá verdade. pra comparar Não, com eu nem Portugal, não. tomo peramanca e barca velha. Tem A gente coisa deve sentir falta das tem coisas coisa daqui, né? melhor que não precisa ostentar, ser caro. Aí, ó. Pois eu vou querer as dicas. Então, pessoal, Vai lá. sigam a gente nas redes sociais, Saúde de Milhões Podcast no Spotify, no Instagram. Estamos também veiculados dentro do YouTube do Thiago. Minha rede social, @Priscila Sibius. Doutor Thiago Fukuda. E maravilhoso o episódio de hoje. Até a próxima.